A paz, amado, shalom, shalom sobre a sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Meu nome é Letícia, tô aqui nessa manhã para adorar a Deus juntamente com vocês, ofertando ao Senhor as nossas primícias, a nossa oferta da manhã. Vamos adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por cada um de nós. Antes de começar nosso devocional dessa manhã, quero pedir para você já curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, vocês serem notificados, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Amados, quero trazer uma palavra para vocês hoje, que se encontra em 2 Tessalonicenses. Eu vou ler o capítulo 3, apenas o versículo 3 e o versículo 5, que diz assim: Mas o Senhor é fiel, Ele lhes dará força e os livrará do maligno. Verso 5: Que o Senhor faça com que vocês amem a Deus cada vez mais e que, por serem pacientes com Cristo, tenham firmeza de coração. Amados, em meio às lutas da vida, é fácil nos sentirmos enfraquecidos, inseguros e até mesmo ameaçados espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade inabalável: o Senhor, Ele é fiel. Ele nos dá forças. Quando pensamos que não vamos suportar, Deus nos sustenta. Sua fidelidade não depende das nossas emoções ou merecimentos. Ele é constante na nossa vida, mesmo quando nós vacilamos. Ele nos livra do maligno e o inimigo tenta nos desanimar, nos afastar de Deus, plantar dúvidas e até medos no nosso coração. Mas o Senhor, Ele é o nosso escudo e protetor. Ele não apenas observa a nossa luta, Ele age em nosso favor e nos guarda e nos livra. E muitas das vezes esses livramentos nós nem chegamos a ver. Quantos de nós, todos os dias, temos livramentos, setas malignas que não nos atingem, porque a mão do Senhor não permite. É claro que nós vamos passar por uma provação e outra. Até Jesus, que era santo, sem nenhum pecado, sofreu até chegar na cruz. Nós também vamos sofrer algumas lutas, mas Deus dá força e Ele nos livra de muitas que nós nem ficamos sabendo, amados. Ele nos guia no amor e na perseverança. Lá no versículo 5, como eu li, Paulo faz uma oração profunda: que o Senhor nos leve a amar a Deus mais e mais, e a termos a mesma paciência e firmeza que houve em Cristo. Esse é o caminho da maturidade espiritual, caminhar com paciência, com amor, mesmo nas provações. E nem sempre é fácil, amados. Mas quando você se lembra quem é o Senhor Jesus e do amor dele por você, da paciência que ele tem com você, você tem força para suportar as provações. Hoje confie na fidelidade de Deus. Mesmo que tudo ao seu redor pareça instável, Deus permanece firme. Ele está sempre nos fortalecendo e Ele sempre nos livra de todo mal. Muitas das vezes você pode não se atentar aos livramentos que Deus te dá, por conta de distrações mesmo do dia a dia, muitas lutas, e muitas das vezes você não observa com detalhes. Essa semana aconteceu um fato na minha vida e eu vi o mover de Deus, o livramento que Deus deu sobre a vida do meu marido. Ele estava carregando uma porta de vidro e essa folha era bem grande, amados, não era uma porta padrão, ela era um pouquinho maior. E quando ele foi descer a porta no chão, o vidro simplesmente estourou. E, amados, a força do vidro estourou de uma maneira que era para ele ter se cortado inteirinho. E como o rosto dele estava rente à folha de vidro, era para ele ter ficado cego imediatamente se um caco daquele tivesse voado nos olhos dele. O rosto dele estava literalmente do lado da pedra. E, amados, para vocês verem como é a mão do Senhor, Deus não permitiu que nenhum caco de vidro atingisse o rosto dele nem o corpo dele. Deu um pequeno corte na mão dele, mas foi somente isso. E que hoje, quando cicatrizar, aquilo vai ser o testemunho dele, do livramento que Deus deu sobre a vida dele. A maneira que aquele vidro estourou, amados, era para ele ter ficado cego. E a gente ficou tão triste na hora pela perda material. E como eu falei no princípio desse testemunho, as distrações.
A nossa distração na hora era a perda material. Na hora, o sentimento de gratidão por ninguém ter se ferido profundamente, e só ele que teve um corte na mão, foi muito raso. A perda material foi ali na hora o que mais nos moveu em comoção. E depois, quando passou o calor do susto, nós percebemos o quanto as distrações nos fazem ingratos. O quanto as distrações nos impede de enxergar o que Deus fez. Depois de passar um tempo e o nosso corpo ter se esfriado do susto, mais que depressa o juízo voltou para a cabeça e nós corremos para o secreto para pedir perdão para Deus por ter sido tão raso a nossa gratidão da mão dele no livramento ali daquele acidente. O inimigo havia calculado o plano perfeito para nos ferir, para nos atacar, mas Deus paralisou os planos do inferno, porque a mão do Senhor está sobre nós. O motivo pelo qual eu estou aqui compartilhando com vocês esse testemunho que nós vivemos essa semana é para que vocês possam entender que Deus te dá força para suportar quando tiver tudo difícil. Ele te dá força e livra o mal da sua vida. Suporte os processos, porque Deus está com você. Ele está conosco, Ele não nos abandona. E peça todos os dias para o Espírito Santo de Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar os milagres que Deus gera na sua vida, que você possa se lembrar das coisas que Deus já fez por você ao longo do caminho, para que você tenha forças para suportar esse processo e continuar nos caminhos do Senhor, crendo que em breve Ele virá com socorro e vai estender a mão sobre aquilo que você está passando hoje. Permaneça fiel ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele não falha. Amém, amados. Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor derrama sobre cada um de nós o recomeço. Senhor, eu te agradeço por todos os livramentos que o Senhor nos dá e muitas das vezes nós não enxergamos, muitas das vezes pelas distrações do dia a dia, nós não estamos conectados com o seu Espírito em todo o tempo e não percebemos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que nos perdoe pelas distrações, que o Senhor nos perdoe, Pai, por às vezes estarmos desconectados do céu. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Espírito Santo de Deus, a andar conectados com o céu, a andar em espírito nessa terra, para que nós possamos sempre, Pai, enxergar a Sua bondade na nossa vida, o Seu amor na nossa vida, que possamos sempre enxergar tudo que o Senhor tem feito, Pai, mesmo quando tudo está difícil, quando as portas estão fechadas, que possamos, mesmo em meio às lutas e dificuldades, enxergar o seu mover por cada um de nós, porque a nossa vida por si só já é um milagre do céu. O Senhor nos dá todos os dias misericórdia fresca, ar para respirar, o Senhor sopra fôlego nas nossas narinas, o Senhor nos livra de acidentes, o Senhor nos livra de setas malignas. Obrigada, Pai, por tanto amor por cada um de nós, mesmo quando nós não merecemos, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. E eu peço a Ti nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que as escamas dos nossos olhos em todo o tempo venham ser retiradas por Ti, Espírito Santo, para que possamos enxergar o cuidado e o amor de Deus nos detalhes, mesmo nos dias maus. Espírito Santo de Deus, eu peço por cada um que está aqui comigo agora, ouvindo essa palavra, essa oração, que está desanimado, que está cansado, que está angustiado, é luta, é provações, e muitas das vezes o inimigo está soprando vozes na mente deles que está gerando sobre eles ingratidão. Eles só conseguem enxergar os problemas e não conseguem enxergar Cristo. Espírito Santo de Deus, ajude cada um deles, ajude cada um de nós, para que possamos andar em obediência, andar, Senhor, em espírito, sabendo que Deus está conosco e que tudo vai passar, que o amanhã a Deus pertence. Eu quero clamar agora por todos que estão andando ansiosos. Espírito Santo de Deus, nos ajude a confiar no Senhor em plenitude, em todo o tempo. Nos ajude a obedecer, nos ajude a esperar no Senhor. Derrame sobre cada um de nós paz de espírito. Espírito Santo de Deus, cada um que está andando preocupado, ansioso, com medo, que o Espírito Santo agora venha repreender
em nome de Jesus esses espíritos malignos, toda voz contrária, todo pensamento contrário, pensamento de negação, que todos esses pensamentos que não vêm do Senhor venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Derrama sobre nós esperança, Espírito Santo de Deus. Derrama paz de espírito sobre cada um de nós. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar em todo tempo o seu agir, em todo tempo a sua presença, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Toda voz contrária, maligna, Senhor, que vem de negação, de ingratidão, que seja repreendida em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos cobre com o sangue de Cristo Jesus, para que o inimigo não prevaleça contra a nossa vida. Cada caminho que hoje está bloqueado, eu quero declarar em nome de Jesus que o caminho vai se abrir. Eu declaro em nome de Jesus novos ciclos, recomeços, misericórdia fresca. Eu declaro em nome de Jesus, aonde a porta fechada, que os céus vai abrir as portas. Eu declaro em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na nossa vida. Espírito Santo de Deus, entra agora para dentro de cada lar que está aqui representado, ouvindo essa oração. Cada filho que está passando por provações, por perseguições e lutas contra o inferno. Espírito Santo, derrama vitória sobre esses caminhos, derrama vitória sobre essas vidas. Eu declaro vitória em nome de Jesus, seja em todas as áreas da vida de cada um deles, na área espiritual, conjugal, financeira, sentimental, na saúde, todas as áreas da vida deles. Eu declaro e profetizo um escape, eu declaro e profetizo vitória, eu declaro e profetizo em nome de Jesus recomeço. Pai, derrama sua bênção, abre os caminhos, nos dá, Senhor, socorro, nos dá, Senhor, refrigério nas lutas. Eu peço a Ti, Senhor, que nos encoraja a continuar, Senhor, Te buscando, Te adorando e confiando em Ti, mesmo que o vento seja contrário. Nos dê coragem, Senhor, todos os dias. Senhor, eu peço a Ti que nos dê livramentos todos os dias, não nos deixe cair nos enganos e nas armadilhas do inferno, Pai. Nos fortaleça em Ti, Senhor Jesus. Nos perdoe por sermos falhos, por sermos pecadores, por darmos lugar para o medo na nossa vida, Pai. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia de nós por sermos assim, Pai, mas nos dê força, Senhor. Força que vem do Espírito Santo de Deus, que nos faz romper diante de qualquer cenário, qualquer situação. Nos dê, Senhor, uma fé fundamentada na rocha que Cristo Jesus. Nos dê, Senhor, meu Deus, estrutura para suportar ventos fortes e permanecer de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, eu peço a Ti que o Senhor cubra cada uma das nossas casas, Senhor, com um manto celestial. Cobre, Senhor, cada um de nós com o Teu sangue. Cobre as nossas casas, Senhor. Nós declaramos agora que os umbrais das portas da nossa casa, as janelas, estejam com a marca do sangue do Cordeiro. Que o inimigo não tenha poder e autoridade para entrar na nossa casa. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor, sobre nós, e que as nossas portas estejam marcadas com o Teu sangue, Pai. Que o inimigo não prevaleça na nossa vida. Não nos deixe cair nas armadilhas e enganos do inferno, Senhor. Não nos deixe, Senhor, meu Deus, dar ouvidos às vozes malignas e contrárias. Eu peço por cada um que está aqui ouvindo essa oração, Pai, que o Senhor dê forças a eles para não ouvir vozes contrárias. Senhor, eu peço-Te por cada um que está aqui, Senhor. Ajude seus filhos a vencer e não dá lugar para o inimigo, para que as promessas sejam paralisadas. Tudo que está paralisado porque Satanás pôs as patas, eu declaro agora que as patas de Satanás sejam retiradas dos seus filhos, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi paralisado, roubado, saqueado pelo inferno venha ser restituído em nome de Jesus nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu declaro o sangue de Jesus sobre nós. Eu declaro restituição do céu sobre cada um de nós. Pai,
pisa na cabeça da serpente e expulsa o inferno, Pai, expulsa os demônios que ficam ao nosso derredor, que eles sejam repreendidos pela fúria que há em Ti, Senhor Jesus. Nós clamamos, Pai, nós pedimos a Tua misericórdia, nós somos dependentes, Senhor, de Ti. Sem Ti nós não conseguiremos, Pai, mas contigo nós venceremos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Põe seus anjos ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor. Abra os caminhos, Pai, e nos faça vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui comigo todas as manhãs, fazendo parte dessa adoração, desse devocional, ofertando ao Senhor as nossas primícias. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho orado por cada um de vocês. E eu estou aqui agora para pedir para você não sair desse vídeo sem antes deixar aqui sua curtida. Também se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser notificado, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Deixa também o seu amém para eu saber que vocês estão comigo até o final desse vídeo. Estou lendo, vou responder e estou orando pela vida de cada um de vocês. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.